pessoal, estamos aqui ao vivo para falar sobre constelação familiar com a Ana Lígia. Vou chamar ela já aqui e nós vamos conversar sobre o que as nossas raízes familiares têm a ver com nossos resultados financeiros atuais e como podemos transformar isso. Vamos chamar aqui a Ana Lígia. Ana Lígia é consteladora familiar. Ana Lígia. Boa noite, Ana Lígia. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Então, Ana Lígia, a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui sobre constelação familiar, sobre as raízes financeiras, mas antes disso, eu quero que você se apresente, né? Então, eu sou a Ana Lígia Bortolom, eu tenho 42 anos, eu sou casada, tenho 3 filhos e durante o dia eu trabalho numa loja aqui de vacaria como auxiliar administrativo na parte financeira. E durante a noite, aqui nessa minha sala, eu faço o meu trabalho terapêutico. Trabalho como consteladora, né? Constelação familiar, trabalho com reiki e agora também trabalhando com a massagem relaxante. Muito bem. Eu conheci a Ana Lígia faz uns 4 anos, mais ou menos. Na verdade, a gente se conhece há mais tempo, mas a parte da constelação familiar faz mais ou menos uns 4 anos, quando ela me convidou para eu ser participante de uma constelação. Então, a constelação da Ana Lígia, ela faz de diferentes formas, mas uma delas é com pessoas, né, Ana Lígia? Que é um grande diferencial, né? Isso aí. Tem várias maneiras de constelar, né? Tem gente que usa os bonequinhos DVA, pessoas. A gente sempre tem âncoras, né? Como a gente chama. Tem gente que gosta de com Playmobil, mas eu me identifico bastante com a constelação em grupo, que é onde as pessoas vêm, né? Eu chamo as pessoas para virem representar o sistema familiar do meu cliente ou alguma situação, né? Sim. E é transformador, gente. Quem não fez ainda constelação, olha, façam, eu indico para muitas pessoas, porque assim, é algo assim que só quem já viveu para falar, porque é é É. mágico, né, Ana Lígia? Sim, é mágico. E na verdade, assim, pra gente explicar, às vezes eu fico pensando, eu não consigo explicar, parece que eu não consigo explicar, porque tu precisa vir para entender como que é a dinâmica, como que funciona. Porque se você pensar assim, nossa, eu vou lá, mas e eu vou saber representar, eu vou saber o que quer dizer, eu vou saber a intuição, eu vou receber a informação, mas sim. Mesmo que você não conheça, você recebe sim a informação do campo, né? Que a gente precisa respeitar muito, a gente precisa entender o que está aparecendo, entender o que está acontecendo para que faça fluir, né? Então a gente tem sempre muito respeito, muita amorosidade, muita responsabilidade para poder conduzir. Então eu, como constelador, eu preciso ter essa responsabilidade, essa seriedade quando eu trago pessoas e eu trago uma pessoa que está precisando olhar para algo, né? Normalmente a gente vem sempre olhar para algo que dói. E olhar para algo que dói exige coragem, né? E essa coragem muitas vezes a gente não tem porque dói, né? Então, para sentar na minha poltrona ali, igual eu digo, né? Precisa ter coragem. Precisa, porque muitas vezes a gente acessa algumas informações que são necessárias, mas que doem. Então a gente precisa sempre de muito respeito, muita responsabilidade, muita amorosidade, para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível, para que a gente consiga entender, para que eu consiga levar para o meu cliente o que ele espera,
né? Cada participante que vem é que vai me dizendo o que está sentindo, aonde que a gente precisa olhar naquele momento para que seja feita a cura, né? Que a intenção da constelação é esse, é olhar o outro lado, né? A gente se põe no nosso lugar, mas sempre tem o outro lado. Se eu passei por tal situação, eu tenho responsabilidade. A outra pessoa também teve responsabilidade. Então, eu preciso estar no meu lugar para que eu possa entender o outro. E também ver onde que tudo começou, né, Ana Lígia? Que às Exatamente. vezes não é no aqui, no agora, às vezes, e é isso que trata bastante a constelação, que é E no passado, né? isso aí. Isso aí. É as repetições de padrões, né? Que a gente vem para essa vida, a gente vem para essa existência, para a gente entender, para a gente se curar. E a maioria, né, das coisas é inconsciente. A repetição de padrões são inconscientes. A gente está fazendo no automático. E quando você entende, né, que a gente entende, aprende, mas isso não significa que a gente já de imediato vai conseguir sair daquele padrão, porque são muitos anos vivendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Então, para a gente, a nossa cabeça entende que é uma ameaça se eu mudar. Há tantos anos eu fiz dessa maneira, mas agora se eu mudar, eu não vou mais pertencer para minha família. Se eu fizer diferente, alguém vai ficar triste comigo. É isso que o nosso inconsciente registra, é isso que às vezes atrapalha um pouco. Por isso que a gente precisa desse conhecimento, desse autoconhecimento, para que a gente saia de um lugar que não é nosso, que não pertence. Porque eu tenho a convicção, assim, de todos os cursos que eu fiz, das mentorias, de sempre de coisas que eu busco, né? Que a nossa busca é infinita. A gente nunca vai conseguir terminar de estudar, porque sempre a gente está descobrindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, tudo que a gente vê, assim, é infinito, é infinito, infinitas possibilidades de cura. A gente sempre tem que buscar tudo isso. E quando você diz assim, não estar no seu lugar, o que que isso significa para a gente explicar assim para as pessoas? Porque às vezes, de repente, eu estou fazendo o papel de mãe, como que é isso, Nália? Primeiro assim, né? A nossa criança governa a gente, né? Tudo na nossa vida, além do nosso inconsciente, são três pessoas, né? Que é onde a gente mais tem as nossas memórias. É a nossa criança interior, nós, quando pequenos, pai e mãe. Então, a gente se colocando próximo desses aqui e entendendo, a gente tem mais noção. O nosso lugar, o meu lugar que eu digo, é eu assumir o meu lugar de adulta. Perante aos meus pais, eu assumir o meu papel de filha. Né? Perante ao meu marido, papel de esposa. Perante aos meus filhos, o papel de mãe. E quando a gente está com essa nossa criança muito ferida, quando a gente está com a nossa criança muito doída por traumas, por coisas que viveu, por momentos ruins, a gente não está no nosso papel de adulta, na nossa vida de agora. Por mais que a gente tenha crescido, que a gente tenha nosso corpo de adulto, as nossas, como eu digo, as nossas responsabilidades de adulto, se a nossa criança estiver muito ferida, a gente não dá conta de olhar como adulta. Então, quando qualquer coisa que acontece, a gente já briga, a gente faz confusão, a gente sai do nosso eixo. Então, esse lugar que eu digo da gente assumir o nosso lugar é isso aqui, assumir perante a vida, assumir o papel que eu desempenho agora, perante aos meus pais, filha, perante ao meu esposo, mulher, né, esposa. E é assim, a gente sempre tem uma hierarquia dentro do sistema familiar, e é esse sistema familiar com hierarquia que a gente precisa respeitar. E quando a gente não respeita, fica acontecendo várias coisas para que em um momento ou outro a gente olhe para isso, né? Exatamente. Sempre vão acontecer coisas para que
chame a tua atenção, né? A nossa vida é para ser boa, é para ser abundante. Não, nós não viemos para esse mundo para ser infeliz. Nós viemos para poder desfrutar de tudo de maravilhoso que essa vida tem. Só que se a gente está fora do nosso lugar, se a gente não cumpre com o nosso papel, fica tudo emaranhado, como a gente diz na constelação. É um emaranhamento. É verdade. E quando a gente vai olhando para isso, cada é como se fosse um novelo de linha, né? Todo enosado, e daí a gente vai esticando essa linha devagarinho, Fazendo os nós. desfazendo os nós, né? Isso aí, isso aí. E na Lígia, o dinheiro, ele tem relação com a nossa história familiar? Sim, ele tem relação. Por quê? Por causa do que a gente aprendeu quando era criança. Nós somos o que a nossa criança viveu, independente de quem criou. A nossa formação veio através dos nossos pais, pode ser, ou daquelas pessoas mais próximas. Então, tudo que a gente passou na nossa infância, nós repetimos agora quando adulto. Então, é lá na nossa infância que a gente identifica agora o que a gente aprendeu sobre o dinheiro. Então, era difícil ter dinheiro, ganhava bastante, mas gastava tudo. É essas memórias que a gente viveu lá, que a gente traz para agora, consciente e às vezes, na maioria das vezes, inconsciente, que a gente repete. E tem como a gente olhar para isso e mudar isso? Tem sim. Vindo fazer uma constelação. E, claro, buscando várias outras técnicas, né? A gente precisa se amar em primeiro lugar. Se amar, entender que você não veio para ser infeliz, que você está nessa vida para aprender, para se curar. E quando você identifica que você tem um estalo e diz assim, opa, isso aqui não tá legal, o que eu preciso fazer? É essa busca. Você tem que buscar, tu tem que buscar no teu papel de adulta, não mais como criança, esperando sempre que os outros façam por você, é assumir o teu papel de adulta e buscar esse conhecimento. Ah, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não quero mais, então o que eu vou fazer? Né? Hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas, é um leque de opções, de terapia, tem psicólogas, tem dinâmicas, tem vivências, no YouTube tem muito assunto, tem cursos grátis. Hoje em dia a gente tem muito acesso a esse tipo de informação. Então, por isso que sim, que a gente consegue acessar, a gente consegue curar, porém, não é fácil. A gente precisa, assim, de muita persistência, de muita amorosidade, de muita atenção, né? Muito carinho, muito respeito, porque se a gente está seguindo um padrão, é muito difícil para nossa cabeça entender que agora tu não precisa mais repetir. Agora você pode fazer diferente, que você tenha consciência, né? Então essa é a parte mais difícil. Você se desconstruir para se construir de outra maneira. É verdade. E é um processo, né? É um processo. É um processo. Eu entrei, né, já sou formada como consteladora faz uns 6 anos que eu fiz o meu primeiro curso de constelação e me encantei. A gente não para nunca mais. Quando a gente quer mesmo, quando a gente quer, a gente não para mais. A gente quer cada vez mais entender e esse assunto, para mim, ele é muito bom. Ele é amplo. Tem várias possibilidades ali e você vai encaixando uma pecinha na outra. Ah, esse aqui, nossa, esse aqui deu certo com aquele. Nossa, mas esse aqui é aqui. Então tu vai encaixando, porque tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. Dinheiro, amor, pai, mãe, criança, emprego, trabalho, tudo. Tudo tem a ver com tudo. E quando você começa a entender, quando você começa a colocar as coisas no lugar, que você tem mais clareza para seguir, para fazer o teu papel de adulto. É verdade. E quais são os sinais que indicam que existe um bloqueio sistêmico relacionado ao dinheiro? Pois então,
Um dos primeiros sinais é quando assim a gente pensa, né? Quando você recebe o dinheiro, o que que vem pra gente, né? O que que vem pra mim? Poxa, podia ganhar mais. Ah, não, esse dinheiro aqui não dá pra nada. Então, a palavra dinheiro, o que que ela causa em você? Para vocês que estão assistindo aí também, o que que vocês imaginam quando o dinheiro vem até vocês? O que que vocês sentem? É algo bom? É algo ruim? Se sentem merecedores? Se alguém quiser comentar aí, ou até a Gabi quiser comentar, o que que o dinheiro representa para vocês? Ai, eu amo dinheiro, Ah, eu também. mas eu amo que ele trabalhe para mim, né? Porque eu não sou mais escrava dele, já fui, mas agora não sou mais. É isso aí. É isso aí. A gente começa a entender um pouquinho aí, né? Quando a gente se sente merecedora de ter o dinheiro, né? De ter o dinheiro. Poxa, eu trabalhei, agora eu estou recebendo. É uma troca. O dinheiro é uma troca. Eu entrego o meu trabalho e recebo em troca o dinheiro, né? Então, o dinheiro é algo bom. Ele não pode se sentir pesado, né? Ó, a Daiane ali comentando. Também gosto muito. Isso aí. Mais alguém aí? Muito merecedora, Betânia. Mais alguém? Eu também amo. Isso aí, gente. Vamos amar o dinheiro para que ele chegue para nós. Ai, ai. Então a gente identifica algumas coisas ali assim. Quando o dinheiro vem, o que que ele traz? O que que ele carrega, né? O que que ele carrega, né? E isso aí a gente consegue perceber lá na nossa infância, né? Meu pai era gostava muito de dinheiro, fazia negócios facilmente. Já minha mãe era mais assim, precisa segurar, não pode gastar, ela era mais de poupar. Então, isso eu cresci com isso, um pouco tá aqui, um pouco tô aqui, né? E é eternamente aprendizado, né? Não é porque a gente faz curso, não é porque a gente vai procura sempre que a gente vai fazer sempre 100% certo. É o eterno orar e vigiar. E a gente é humano, né, Ana Lígia? Igual eu sempre digo. Exatamente. Não Isso. é porque a gente está à frente de um projeto, à frente da constelação, que a gente não, às Aham. vezes, não se sabota, né? Isso aí. Ó, a Betânia escreveu aí: amo o trabalho que me traz o dinheiro e posso sonhar e conquistar. Isso aí. Ó, a Gabi, eu preciso constelar. Bora marcar o horário, né, Ana Lígia? Isso aí, vamos marcar, vamos marcar. Vamos ver o que que tem por trás aí desse dinheiro aí, porque o dinheiro é uma energia boa. O dinheiro tem a ver com a vida, gente. Hoje em dia, o que que a gente faz sem o dinheiro, né? Se a gente se sente merecedora, a gente quer ter conforto, a gente quer ter um bom carro, a gente quer andar bem vestida, a gente quer se permitir viver coisas boas, né? Sair para jantar. Não é que eu queira dizer que tem que ser assim de qualquer jeito. Ah, ganhou, já vou fazer. Não. Assumir o papel de adulta, as responsabilidades de adulta, mas, além disso, se permitir viver com tranquilidade, né? Viver as coisas boas que a vida tem para oferecer. Isso aí, viver uma vida boa, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que a gente olhe para Exatamente. trás e diga assim: minha vida valeu a pena. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. E na Lígia, você comentou ali sobre teu pai que gostava de investir, já tua mãe gostava de segurar. E aí vem para a nossa terceira pergunta aqui, que é o honrar pai e mãe, que é um princípio presente em diversas tradições, né? E também um dos mandamentos bíblicos. Como Sim. que você enxerga a relação entre honrar nossos pais e a capacidade de prosperar, receber e construir uma vida financeira mais abundante? Pois é, então, se a gente não honra nosso pai e nossa mãe, fica um pouco mais difícil, porque nós precisamos de um pai e de uma mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Se essa mãe tivesse casado com outro pai, eu não estaria aqui. Se o meu pai tivesse escolhido outra pessoa para casar, eu não estaria aqui. Então, olha a grandiosidade disso,
né? A gente reconhecer que os nossos pais, eles são pessoas comuns, né? Eles não são super-heróis que não erram, que vão fazer exatamente o que a gente cria na nossa cabeça. Eles também um dia foram crianças, eles também passaram por traumas. E agora cabe a nós, adultas, né, pessoas adultas que somos, entender isso. É difícil, claro, é difícil, não é fácil, porque a gente espera, né, quando criança, que aquele pai perfeito, aquele pai que vai levar a gente para passear, que vai comprar vários presentes, que a gente não vai passar por dificuldade, que vamos ser filhos únicos, talvez, e aí a gente tem irmãos. Então, não é bem assim. Tudo isso faz parte da cura, tudo isso faz parte do que a gente veio viver aqui na Terra. Então, honrar pai e mãe é o primeiro passo. Por mais que seja difícil, é o primeiro passo que a gente dá no sentido da vida. Porque a mãe é a que dá a vida. Os dois são muito importantes, tanto o pai quanto a mãe. Mas se a mãe disser assim, não, eu não quero ter esse filho, a vida não vai para frente. Você não vai sair da barriga dela. Então, a mãe tem uma responsabilidade muito maior. Então, a gente, na constelação familiar, a gente relaciona a mãe com o dinheiro, porque a maneira que você trata a tua mãe é a maneira que a vida se apresenta e a maneira que a vida te dá o dinheiro. Então, é tudo interligado. Uma coisa puxa a outra. Mas a maneira que você olha para tua mãe é a maneira que você olha para a vida. É a maneira que você olha para o dinheiro. A mãe é acolhimento, é amor, é carinho, é amorosidade, é aconchego, é o sentimento e o prazer. E o que é você ter dinheiro para poder comprar as coisas? É prazer, é você ter coisas boas, é você se sentir bem, né, com o que você tem, com o que você compra. E o pai já é mais voltado para o trabalho, para o mundo, né? A mãe é aquela que abraça, que acolhe, e o pai é aquele que manda para o mundo, ó, vai, segue teu caminho, tem a ver também com a profissão, o pai. Então é o pai que entrega para o mundo. Então a gente sempre vai precisar do pai e da mãe, do dinheiro e da abundância, do dinheiro e de um trabalho que nos dê esse dinheiro. Então tá sempre muito relacionado. E é com calma que a gente faz isso. Não dá para a gente atropelar nenhum processo, não dá para achar que em uma constelação você vai resolver tudo, não dá para a gente achar que os culpados são eles, não dá, porque isso a gente vai estragando, travando. E eu vejo pelos meus atendimentos aqui que criança, pai e mãe, a nossa criança, né, pai e mãe, são os que mais aparecem aqui, porque tudo inicia ali, tudo inicia nessas três pessoas. E é muito bonito ver assim quando alguém realmente assim tira aquela máscara, tira aquela armadura e diz assim, realmente eu te liberto, pai, eu te liberto, mãe, da minha expectativa de ser um pai perfeito. Então isso é uma grande assim libertação para a pessoa. Embora não seja fácil, a gente tem que ter essa consciência de que eles também erraram, porque eles também têm as dores deles, né? E o não julgamento também é uma coisa assim um pouco difícil da gente trabalhar, mas quanto mais a gente julgar, ou a gente se torna bem parecido, ou a gente não sai do lugar. Então é bem importante honrar pai e mãe, para começar, né? E o que é esse acolher a criança interior na Lígia? Agora que somos adultos, né? O que é acolher? É você ter essa conversa com a criança. Olha, a partir de hoje eu tomo conta de você. Os nossos pais, eles fizeram o que eles puderam. E perante o olhar da constelação, eles já deram tudo, que é a vida. E de agora em diante é eu que tenho que assumir. É eu adulta, eu na Lígia adulta que tenho que olhar para minha criança e dizer, eu cuido de você a partir de hoje. Chega, eles não nos devem nada. Eles nos deram a vida e a partir de hoje quem cuida de você sou eu. Isso é acolher a criança.
Isso é a gente ter essa maturidade, esse entendimento de libertar os nossos pais para que a gente possa se libertar. Porque não adianta eu ficar olhando lá para minhas dores, olhando o que os meus pais fizeram e ficar assim, ah, mas podiam fazer diferente. Claro, talvez podiam, mas não deram conta. Não podiam, não conseguiram. Então hoje cabe a mim olhar para essa minha criança e dizer, olha, a partir de hoje sou eu que cuido de você. Sou eu que acolho você. Os nossos pais fizeram o que eles puderam e tá tudo certo. A partir de hoje, eu que estou no comando. Exatamente. E ter essa consciência é libertador demais, né? Meu Nossa, Deus do céu. é leveza, leveza pura. E é isso que faz a gente realmente ir para a vida. Isso aí. Isso aí. E na Lígia, deixa eu ver uma pergunta que ficou para trás. Deixa eu só achar aqui. No caso, assim, eu não achei que a pergunta, mas eu vou elaborar eu mesma aqui. No caso, os nossos ancestrais, a maioria deles, né? Que nem você tem origem italiana, eu tenho origem alemã, toda essa a nossa origem, que é da maioria dos brasileiros, né, veio de fora. Veio através de guerras, através de fome, através de muitas coisas ruins que aconteceram. Tanto isso, essa ancestralidade de forma cultural, como genética, né? Que é passado de pai para filho. Uhum. No caso, isso tudo também tem a ver com a nossa relação com a vida, em todos os pilares: dinheiro, relacionamento, saúde. Uhum. Sim, tudo tem a ver. Porque nós somos quem veio antes. Então, eu sou a Ana Lígia, eu tenho 2 pais, 4 avós, né? E assim por diante. Então, nós temos uma pirâmide com tantas outras pessoas que vieram antes. Então, eles realmente vieram de todos os nossos ancestrais, né? Até pelo fato assim de que antigamente não tinham todos os recursos que tem hoje, né? Então, pensa quanta dificuldade que eles não passaram para que nós pudéssemos chegar aqui. Então, a ancestralidade é algo que eu amo muito, que eu respeito muito, mas por amar a eles, muitas vezes a gente repete, né? É por amor ao nosso sistema familiar que a gente repete esses padrões. Então, lá atrás, houve muita fome, muita escassez, tudo era difícil, tinha que ser muito trabalho braçal. E daí, hoje, nessa vida, né, nesse momento, você vem também com essa dificuldade, não se sentindo merecedora, não sentindo, não se sente pertencente para o teu sistema se você mudar. Então, você vem com aquelas memórias, você vem carregando aqueles padrões, e aí, nesse momento, você está passando por isso, daí quando você quer mudar, não dá certo. Então, porque você ainda está carregando tudo aquilo. E isso é bem. Quantas memórias, né? A Adriana falou aí, é isso aí. Quantas memórias, quantas dores, quantas coisas precisaram passar para que nós chegássemos até aqui. E hoje a gente é a soma de tudo isso. E ter esse conhecimento é o que liberta, é o que nos faz olhar para frente. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas está olhando para trás. Então eu também estou fora do meu lugar. Eu não consigo, como é que eu vou prosperar se eu estou olhando lá para trás, para a dor e para o sofrimento daqueles que vieram antes? Não é que a gente tem que excluir, a gente não pode esquecer, a gente tem que honrar. Mas a nossa maneira de honrar quem veio antes é fazendo diferente, pedindo a permissão para fazer diferente. Por quê? A gente sempre diz assim na constelação: eu honro todos vocês, mas eu assumo o meu lugar de adulta. Eu assumo o meu lugar nesse sistema, mas eu só assumo o meu lugar, porque eu não posso carregar todo mundo. Como é que eu vou ir para frente se eu estou carregando todo mundo? Eu tenho que libertar eles, eu tenho que reconhecer a coragem, o esforço, toda a luta que eles tiveram. Né? Eu não posso negar isso aí, porque também se você nega, você segue repetindo. Você tem que olhar com carinho, olhar tudo que foi feito, para que eu possa soltar.
e olhar para frente. Exatamente. Eu tenho uma prática, um ritual, que todos os dias eu acordo e tomo minha água da vida. O que Uhum. significa essa água da vida? Eu faço uma oração, que é do Pai Nosso, e Tá. faço também uma oração para minha ancestralidade. Nem sempre eu leio a carta ali dos pais, né? Uhum. Que é Bert Helling, o nome? Isso, Bert Hellinger. Que deixou para nós, né? Essa carta. Nem sempre eu leio, mas sempre eu digo assim, que meus ancestrais me ajudem, que mesmo eu fazendo diferente deles, talvez, eu continuo os honrando. E que é para eles me darem força para que Isso. eu consiga os objetivos que eu tenho. Que igual eu vou estar carregando, levando, no caso, eles, né? Junto E comigo no meu coração. isso aí, porque é bem comum, assim, também aparecer nas constelações esse peso, né? Esse peso, bastante dor nas costas, no ombro. Isso significa o quê? Que nós estamos nos interiorizando, nós estamos nos curando, e aí o que que acontece? Todo mundo quer se curar, né? Todo mundo daqui de trás tá ali, ó, ei, ela tá indo, então vamos junto. Vamos, né? Só que isso é uma forma de apego, né? Eu posso só fazer por mim, eu ajudo daqui, do meu lugar. Eu não posso ir lá atrás, naquela dor, naquele sofrimento, e viver e reviver para dizer que eu amo. Eu posso amar de outra maneira, honrando toda a coragem, tudo que eles fizeram para que a gente pudesse chegar até aqui. E se libertando do que não é bom, né? Do que não é bom. Porque eles já passaram, eles já pagaram o que eles tinham que pagar. Por que que eu vou ter que pagar de novo, né? É assumir esse lugar que a gente está falando, esse lugar de adulta, esse lugar no sistema, para que a gente possa olhar para a vida, sempre para frente, em direção à vida. E se permitindo todas as áreas da vida Isso só aí, crescer, né? isso aí. E como que a constelação familiar ela pode ajudar alguém a melhorar sua relação com o dinheiro? Bom, a constelação familiar, eu sou apaixonada, eu amo, né? Amo, sou suspeita em falar. Quem tiver aí do meu time, que sempre vem representar aí, quiser falar alguma coisa também. O pessoal gosta muito de vir, porque durante uma constelação a gente não tá só ajudando o outro, a gente sempre pega alguma coisa que é nossa, né? A gente sempre vive alguma coisa que é pra gente aprender também. Então, não só no dinheiro, não só para a gente, é para tudo. Através da constelação, a gente tira uma venda e começa a olhar a vida de outra forma. Eu sempre gosto muito de dizer que a constelação ela nos permite isso. Para quem está disposto, para quem quer, a constelação ela é viver a vida de outra maneira. É você entender algumas coisas e deixar para trás o que não te pertence. Então, ajuda, traz consciência, traz pertencimento, traz força, traz coragem, te impulsiona para a vida. Porque aí você entende que tu não precisa carregar todo mundo, que nem tudo você vai conseguir fazer pelos outros. A gente só pode fazer pela gente. É a partir de mim que eu consigo andar para frente. É eu que tenho que ir buscar. Eu não posso ficar esperando os outros. Eu posso dizer para você, Gabi, ó, a constelação é ótima, é maravilhosa. Venha, venha, mas quem tem que decidir é você. É cada um que tem que decidir se quer ou não partir para uma nova fase, uma nova cura, uma nova vida. Eu posso incentivar, eu posso mostrar como que é, mas se eu não decidir, se você que está aí assistindo não decidir sair desse lugar, ninguém pode fazer por você, né? Ninguém pode fazer. Então a constelação, sim, ela é maravilhosa, ela traz muito entendimento, só que a gente tem que querer, a gente tem que ter coragem, tem que querer, tem que se colocar no nosso lugar de adulto. Mas ninguém morreu ainda, né? Saiu daí. Não precisou chamar o carro preto. Não precisei chamar, não. Então, gente,
um ponto positivo. Quem quiser, né, pode ir, sim. No caso, É, assim, não, é, o medo é normal. O medo a gente vai ter sempre. O medo vai ter sempre. Porque tu vai, querendo ou não, você vai olhar ali um pouco da tua história, um pedaço da tua história acontecendo e a gente revive um pouco aquilo ali. E soltar dói também, né? Você claro. tá ali, tá vendo, tá doído, você não quer. Muitas vezes a gente tem um pouco de teimosia, de resistência, mas aí depois que vai, tu pensa assim, puxa vida, por que que eu não fiz isso antes, né? É verdade. Ai, ai. E na Lígia, as pessoas que quiserem ir para conhecer como que podem fazer essa, você tem a abertura assim para receber outras pessoas, tipo assim, para ser participante. Como que é isso? Então, eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas, com o grupo de pessoas. Então, quem quiser vir conhecer a constelação, pode me mandar a mensagem aqui no Insta mesmo, depois eu adiciono no WhatsApp. É gratuito para vir conhecer, participar, para você vir representar, é gratuito. E é só você vir de coração aberto para entender, porque é um momento muito bonito, é um momento muito libertador, de cura, e que você vai começar a entender o lugar do outro. Você está no teu lugar, mas entendendo o lugar do outro também. Então é muito, muito bonito. E é muito gratificante também, né? Eu É lembro muito. da, eu lembro da minha primeira constelação que eu fui uma menina de 9 anos, mais ou menos. Daí eu cheguei lá, a Ana Lígia fez a abertura, assim, que ela sempre faz, né? E aí eu pensei comigo, eu não vou fazer isso daí. Eu não vou deixar essa energia entrar em mim, nem nada disso. Eu não quero, não aceito. Aí começou o movimento, né, da constelação, a gente levantou e tal. E eu peguei aquele nome, que eu nem sabia quem que era aquele nome, né? Porque não dizia que era filha ou coisa assim, não dizia, só tinha um nome. Aí eu tudo isso na minha cabeça, né? Eu pensando, eu não vou querer fazer nada. Vou ficar aqui bem quieta só. Bem desconfiada do jeito que sou, né? Só observando. Dali a pouco eu pensei assim, não, mas eu tô aqui é por algum motivo, algum propósito tem. Então, eu permito, porque também a gente tem que permitir entrar no campo, né? Isso Aí eu aí. disse, eu me permito. Quando eu disse eu me permito, eu comecei a agir ali como mas eu não saí do meu corpo nada, porque não é incorporação. Não, não. É só tu sente energia. Então eu comecei a agir como aquela menina de 9 anos. Até eu disse assim para a Analise, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que eu sou uma menina de uns 9 anos. E a Analise olhou assim, olhou para a mãe dela, para a mãe da menina, né? Que estava sentada na poltrona. Daí, e aí ali começou a movimentação, mas assim, ó, foi muito legal mesmo, por causa que aquela menina também tinha a ver com a Gabriela, sabe? E depois daquela constelação, eu fiz a minha, já participei de várias constelações, é muito bom mesmo. A Analígia também tem, assim, os grupos, né? De tempos em tempos, ela faz que é grupos de vivências, né? Que até vai ter uma agora, né, Analígia? Isso, para quem quiser vir assim conhecer um pouquinho, eu vou fazer dia 13/6, num sábado, inicia às 14 horas e vai mais ou menos até às 17 horas. Eu vou fazer uma vivência que se chama a chave da virada. E aqui nessa chave da virada, a gente tem um pouquinho de noção de como que é uma constelação. Nesse momento da chave da virada, é você por você, né? E na constelação, não. Você vai viver um personagem o tempo inteiro, né? Você não, como diz a Gabriel, não é incorporação, você não perde a consciência o tempo inteiro. Você sabe que você é você, mas você vai estar com a energia de outra pessoa, entendendo o que está acontecendo. Então você sente o que o campo está pedindo. Você sente um pouco de medo, às vezes você pode sentir uma dor no braço, pode sentir um aperto, dor de cabeça. São tudo sintomas, mas não é nada assim que você vai perder a consciência, que vai desmaiar. Não é isso. E a constelação
não tem essa intenção, não tem esse foco, é tudo muito consciente, é tudo muito assim amoroso, é com muito respeito, muita amorosidade, tudo tem que ser muito assim cuidadoso, sabe? Porque, como eu falei, a gente está lidando com traumas, com dores, não pode ser nada com pressa, não pode querer acelerar o processo, tem que ser tudo assim muito minucioso, com muita atenção e respeito. E às vezes, assim, determinada situação não se resolve. Por exemplo, um exemplo, né? Ah, um pai que rejeitou um filho. Um exemplo, né? E aí eu fico ali, não, mas esse é teu filho. Eu peço, né, para o participante que está representando o pai daquela criança. Não, mas você tem que olhar. Ele é teu filho. E a pessoa, né, diz, não, mas eu não sinto essa vontade. E eu não posso ficar insistindo. Naquele momento, aquele pai ainda não está preparado para olhar para aquela criança. Então, é tudo assim com muito cuidado, com muito respeito à história de cada um. E uma pergunta assim que eu recebo bastante, né? Ah, mas o que vão dizer de estarem conhecendo a minha história? Tem muitas pessoas que constelam com os bonequinhos porque tem medo, né? Do que os outros vão dizer. E isso é uma crença nossa, do que os outros vão dizer. Isso é uma crença nossa, porque as nossas vidas, elas são parecidas. O meu trauma pode ser que seja parecido com o teu. O trauma daquela pessoa pode ser o que ela viveu. Então, por isso que a constelação ela é tão mágica, ela é tão transformadora. Porque o que eu vivo, o que eu vivi, pode ser que você também viveu. E aí a gente se identifica. A gente se identifica com cada personagem que a gente pega. Então, naquele momento, eu estou ajudando a Gabriela, mas eu sou outra pessoa naquele momento. Eu estou sentindo uma energia de outra pessoa para conduzir a cura. Então, é nessa tecla que a gente tem que bater. Não é incorporação, a gente não perde o nosso sentido. A gente não sai viajando por aí. Não, a gente sabe que a gente é o tempo inteiro, você analisa o tempo inteiro. Só que eu estou sentindo algo que precisa ser curado de outra pessoa. E é essa que é a mágica da constelação. Então, não tenham medo de vir, não tenham medo de vir conhecer, de fazer uma constelação com pessoas, ou comigo, ou com outra pessoa, porque é muito bonito, é muito transformador, é muito libertador. Né? A liberdade que você sente de não ter que repetir padrões, de não ter que repetir os erros, né? É muito maravilhoso. É assim, inexplicável. A gente precisa vir para sentir, né? Tem aquela frase que eu preciso ver para crer, né? Aqui você precisa vir para sentir, para entender como é que é essa dinâmica. Exatamente. E, por exemplo, você que quer participar, manda o contato lá para a Analígia, diz que quer participar, vai com medo mesmo, mas vai. E outra coisa que a Analígia ela vai fazer antes de te convidar, por exemplo, eu vou querer constelar, tá? Ela vai marcar minha constelação, ela vai fazer uma meditação, nessa meditação vai vir as pessoas ali na cabeça dela, ali na intuição dela, quem que vai participar. Então, geralmente as pessoas que ela vai convidar são as pessoas que têm a ver com aquela história também que precisam de alguma cura também. Então, isso também é muito interessante, né, Ana Lígia? Exatamente. E sempre vem quem precisa vir. Esse ano aconteceu um fato bem curioso que nunca tinha acontecido. Uma pessoa marcou uma constelação há uns 15 dias, né? Fazia 15 dias já que ela tinha marcado a constelação e ela vinha me falando, né, há um tempo atrás, que ela tinha muitos bloqueios, que ela estava estudando, já é uma pessoa que já tem bastante conhecimento, mas que sentia de fazer uma nova constelação e tal. E eu disse, ok, vamos marcando, né? Vamos marcar e beleza. No dia da constelação, né? Eu nunca conto quem vem constelar, nunca digo assim, oi, tudo bom? Hoje vai ter constelação, é a Gabriela que vai constelar. Não, eu nunca falo quem é. Eu só falo o local e o horário. E a pessoa, se sentir de vir, ela vem. Se não, tá tudo certo, não consegue vir e beleza. Daí, nesse dia, de manhã cedinho, eu já comecei. Fiz a minha meditação, me preparei, daí, né?
chama fulana, chama fulana, oi, tudo bom? Vai ter constelação, oi, tudo bom? Vocês sabem o que que é ninguém poder vir naquele dia? Eu chamei 21 pessoas. Ninguém podia vir. Uma pessoa que confirmou no meio da tarde, quando eu mandei mensagem para ela, eu disse, olha, não vai ter a constelação porque não consegui formar o grupo. E daí a pessoa me disse assim, pois é, eu ia te mandar mensagem agora que eu também não vou conseguir ir. Então, assim, naquele momento não era para acontecer. E daí nós remarcamos dali uma semana e veio todo mundo que eu chamei para vir, outras pessoas aí, né? Já foi outra energia, já chamei outras pessoas. A constelação foi linda, foi muito libertadora. A pessoa me agradeceu muito. Ela disse: olha, realmente eu entendi que tem coisas que eu tenho que esperar acontecer. Eu não posso acelerar as coisas, eu preciso esperar. E esse foi o recado daquele dia. Eu disse: meu Deus, nunca tinha acontecido de eu não conseguir formar um grupo. Chamei 21 pessoas e nenhuma podia vir. Eu disse: não é para ser, não é o momento. Então a gente tem que entender isso também, sabe? Que tudo tem o seu momento. Claro que às vezes a gente angustia, né? A gente quer que acelerar, a gente quer que aconteça para ontem as coisas, mas não é assim. A gente tem que respeitar toda essa lei da vida, né? Que é esperar, acomodar, entender, se acolher, buscar informação, buscar o autoconhecimento. E é maravilhoso tudo isso. Respeitar o campo, né? Que o campo sabe tudo. Exatamente, respeitar o campo, né? Tô adorando os comentários de vocês aí. Teve Eu uma moça também. que falou onde que é. Onde que é? Isso, acho A que teve uma moça. Ivanilce perguntou onde que é. Então, é aqui na minha sala de atendimento. Eu moro aqui no bairro Glória, na Avenida Militar, na esquina com a Campos Sales. Se você quiser depois me dar um oi ali no Instagram, daí eu te adiciono. E aí, seja bem-vinda. Pessoal, a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Vocês podem deixar alguma pergunta, se vocês tiverem, podem fazer a pergunta. E já aconteceu na Lígia, assim, ó, da pessoa ir para olhar determinada situação. Vamos dizer, por causa que no caso, assim, eu agora vou focar no pilar dinheiro, né? Para manter um foco, assim, porque eu trabalho com todas as áreas, né? Corpo, mente, alma, espírito e bolso. Só que eu vou focar no bolso, que é o que a maioria das pessoas querem saber, né? E depois a gente vai trabalhando devagarinho o restante, né? Por Sim. isso que daí essa live é mais. Foi essas as perguntas que eu fiz, né? Mas assim, por exemplo, eu vou aí para constelar o dinheiro, quero saber do dinheiro. E aí o campo, já aconteceu do campo apresentar coisas totalmente diferentes? Sim, acontece. Acontece bastante. Uma coisa bem comum de acontecer é tipo assim, eu não tenho nada contra meu pai, nossa, minha relação com ele é maravilhosa, mas com a minha mãe eu preciso ver isso aqui. Chega na hora, se apresenta um conflito com o pai, que a pessoa nem sonhava, nem imaginava. Então, o que a gente entende? Que, embora a minha relação, na minha consciência, né, a relação da minha cliente, a relação dela com o pai era muito boa, de certa forma, inconsciente, ela julgava muito o pai por não se posicionar contra a mãe. Porque na cabeça dela, como ela amava tanto o pai, como o pai era tão bom para ela, ele tinha que se posicionar contra a mãe. E daí o conflito era entre a mãe e a filha. Mas internamente aquela pessoa brigava com o pai por não se posicionar. Então ela queria vir para olhar, para amenizar essa relação dela com a mãe e mudou totalmente. Não tinha, naquele momento, ela tinha que fazer as pazes com o pai, com o que o pai entregou para ela. E daí, internamente, ela entendeu que realmente, em algumas coisas eu cobrei o meu pai e ele não se posicionou. Então, isso acontece, assim, bastante.
eu quero muito olhar para o dinheiro, eu quero muito ver isso, mas aí a pessoa, por exemplo, não dá valor para o trabalho que tem. Então, como é que o dinheiro vai chegar? Então, primeiro você tem que ir lá no teu trabalho, tem que ir lá olhar para o teu chefe, respeitar o teu chefe na tua hierarquia, né, de funcionária, se colocar no lugar de funcionária, não querer mandar em todo mundo. Então, é bem importante, assim, a gente ter essa noção também, que eu estou sendo conduzida por uma espiritualidade do bem maior, por Deus, pelo universo, e eu preciso respeitar isso. Eu não posso ultrapassar o meu limite de constelador, eu não posso interferir, eu não posso chegar e forçar nada. Eu preciso ter essa consciência de que eu preciso respeitar o campo, o que está aparecendo. Eu não posso dizer para nenhum participante assim, ó, você tem que falar a frase. Porque na constelação em grupo a gente trabalha o tempo inteiro com perguntas. Eu sempre vou perguntar, Gabriela, como é que você está se sentindo? Ah, tô me sentindo bem, tá ok. Tudo bem você falar essa frase? Daí eu falo para a pessoa falar a frase que eu pedi. Daí ela vai falar a frase e ela vai dizer, não faz sentido, não gostei dessa frase. Beleza? Não posso ficar obrigando o participante a falar, ó, você tem que falar tal frase. Não é assim que funciona. A gente tem que ter bastante respeito e consciência do que está acontecendo ali para não atrapalhar o processo. Exatamente. E muitas vezes também a gente quer falar alguma coisa, mas ainda não é o momento e a gente sente que não é o momento e não fala. Outras. É, uhum. Pode falar, Nanji. Às vezes os novatos que eu digo, né? Os novatos, às vezes eles soltam, né? Eu digo, não, espera um pouquinho que não é o momento, mas tá tudo bem. É também do personagem da pessoa que vem de ser impulsiva, de falar. Mas eu já inicio com a meditação para que a gente acalme, para que a gente peça proteção, para que tudo ocorra como tem que ser, né? Para que as informações corretas, as informações certas para aquele momento venham, né? E que cada participante consiga me entregar o que eu preciso, né? Olhar para que cada participante entenda ali o que está acontecendo, né? E é incrível assim a conexão, é incrível assim, eu não consigo mensurar o tamanho da gratidão e da alegria que nós sentimos em estar presente numa constelação e poder ajudar as pessoas, né? Então, tem momentos assim que é um pouco mais difícil, que é mais pesado, mas em momento nenhum a gente vai, a gente tem que fazer tal coisa para que aconteça, né? A minha cliente não, o meu cliente não pode assim, isso aqui não é bem assim. Isso já aconteceu também algumas vezes. Ah, mas isso aqui não é bem assim. Mas se apareceu naquele momento, você precisa refletir, você precisa acalmar o que você está sentindo para refletir. 90% do que acontece numa constelação faz total sentido. É tudo uma coisa ligada na outra. Não é que seja impossível de aparecer algo que não é verdade. Porque é que nem eu te disse, a gente está aqui por um bem maior, por um momento lindo de cura. A gente não está aqui para querer adivinhar nada de ninguém. E então é um momento muito bonito de cura. É muito lindo mesmo. Eu amo a constelação e a constelação com pessoas assim, ó, é, é sem explicação, é muito bom mesmo. É isso aí, é significação. Em palavras, eu digo, eu não consigo expressar. Não consigo expressar, assim, porque é um momento, assim, mágico. A única coisa que me vem, assim, é que é mágico. Que muitas vezes é bem difícil, né? Por conta das dores, dos traumas, do que a gente passou. Mas quando você vê, assim, que um personagem que tá ali, tá rígido, tá brabo, né? Que a pessoa tá sentindo assim aquela raiva e a gente vai falando as frases e aquilo vai acalmando e aquele sentimento vai ressignificando aquela raiva em amor, assim. É muito bonito, é emocionante. Tem algumas, inclusive, que, né, eu me emociono junto porque assim é muito, é fantástico. É mágico, é um momento assim
que não cabe dentro do peito da gente, assim, de saber que está fazendo o bem para o outro, né? Isso é muito bom. É verdade. E não tem como não se emocionar nela, né, Analígia? É isso aí. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem deseja construir uma vida financeira mais próspera, qual seria o primeiro passo para olhar para a sua história familiar com mais consciência e abrir espaço para a abundância? Primeiramente, ter a coragem, né? Tô com medo, vou com medo mesmo. É ter a coragem de poder se olhar com carinho, de não se culpar tanto, de aceitar as coisas como elas foram e a partir de hoje, a partir de agora, ressignificar, dar um novo sentido. A gente sempre pode dar um novo sentido para o que machuca, para o que dói, para que a gente possa entender e sair desse lugar. Né? Eu repito, a gente veio para esse mundo para ser feliz, para aproveitar, para viver o extraordinário, para ter abundância, ter saúde, ter dinheiro, ter um amor. A gente tem tudo isso, sabe? Tudo é de dentro que vem. Então, o que eu diria é ser 100% responsável, né? A minha irmã terapeuta ali também, a Adri, a gente é 100% responsável pela nossa vida. Isso é assumir o nosso papel de adulto, né? E ter a coragem, buscar o conhecimento, buscar as terapias, buscar sempre, a gente tem que buscar, porque não vai se apresentar exatamente como você quer na tua frente. Vão acontecer as situações e você, daquela situação é que você tem que entender, poxa, eu preciso me ver, eu preciso me olhar. O que essa situação tá querendo me dizer? Então, primeiro, coragem. Primeiro, buscar informação. Segundo, né, buscar informação. E vir constelar. Claro, vou receber com todo amor e carinho, né? E não só com a constelação, com o reiki também. O reiki é muito bom para ansiedade, para insônia, para dores no corpo, é muito bom. Então é isso aí, os 3 passos primeiros, né? Ter coragem, ter atitude, buscar, né, o conhecimento, vir constelar, buscar as técnicas que vão fazer você entender, né, o porquê das coisas. É isso aí. E hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Então a gente tá num, num patamar, assim, num estágio da vida muito privilegiado de outros, né? Então a gente tem que aproveitar tudo isso daí, que a gente tem essas oportunidades e buscar o que mais faz sentido pra gente, ir atrás, vai com É, medo mesmo, olha porque dói, chora o que tem que chorar e segue a vida. e segue a vida. É sempre possível. Quando a gente quer, é sempre possível, né? A gente querendo, as coisas vão se apresentando. Tu vai conhecer alguém que vai te falar alguma coisa, no Instagram você vai ver um post que vai te dizer alguma coisa e tu vai pensar, ah, meu Deus, é mesmo. Vai aparecer um vídeo no YouTube, é bem isso aí. Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muitos profissionais bons que vão dar essa direção para a gente de onde que dói, onde que está o caminho e querer, você tem que querer. Hoje em dia, quem disser assim que não sabe onde, é porque não quer. Porque hoje em dia, assim, tu tem muitas coisas gratuitas, né? No YouTube, no Instagram, muitos posts. Então, é maravilhoso tudo isso que a gente tem acesso, né? Não é verdade? Então, tá, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Mandem aí. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, Ana Lígia. Gostou de fazer a live? Ah, é ótimo. Eu amo falar disso aí. Eu amo falar de constelação. Né? Claro que a gente vai estudando, a gente vai mudando muitas coisas, mas a gente é um ser humano, não é que a minha vida seja assim, ai, perfeita, agora virei um anjinho, né? Não, não é assim. A gente segue com as nossas dores, a gente segue com os nossos desafios, porém, né, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma maneira diferente de lidar com os desafios, né? Então a gente tem um pouquinho mais de entendimento de como lidar com cada situação, né? Sim. Eu vou ler aqui os comentários. Ó, a Cassi
Paganella, né, nossa amiga, disse assim: presencialidade em tudo que chega até nós para estar aberto ao entendimento. Isso aí, estar presente, né? Entender o que está acontecendo, para que possa sair desse lugar, sair de onde não tá bom. Exatamente. A Flávia disse parabéns, a Adri falou perfeito. Isso aí, ser 100% responsável. Eu também amo a constelação, cura, a Adri disse. A Cassi, com consciência, tudo bem como deve ser. A Ivanilce mandou que já te mandou oi também. A Cassi disse também curam suas dificuldades, não conta mesmo. O Carlos falou assim: tive a oportunidade de participar da constelação, adorei, me permitiu soltar, curar, libertar. Super indico. Obrigada, Carlos. A Iri, gosto muito de participar e constelar também, são outras percepções que adquirimos. A Adri, adoro sempre que estou aí, participo e faço constelação, é maravilhoso e libertador. A B, mudança de vida, cura total. É isso aí, pessoal. Uhum. A Dai falou, e cabe a nós evoluir, ótima reflexão. A Gabi Luz disse que precisa constelar, então bora marcar. Ai, a Gabi Luz vem sempre aqui também. Adoro uma constelação, né? Ai, que bom. A B, amo o trabalho que me traz o dinheiro e posso soltar, sonhar e conquistar. Vou ler de novo, ficou feia essa minha leitura. Amo o trabalho que me traz o dinheiro e posso sonhar e conquistar. É isso aí. A Adri disse, hoje em dia merecedor e muito feliz. A Ivanilce diz que ama o dinheiro. A Dai, bom, ajuda a manter as coisas materiais, eu também gosto muito. Vamos ver se veio alguma pergunta. Gratidão pela live maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, né? Presentes, que dedicaram seu tempo para estar aqui conosco, porque o nosso bem mais precioso é o tempo, né? Exatamente. Então, Eu vi, agradecer. eu vi que tem uma pergunta ali, Gabi. Se pode participar com o filho, né? A Elisandra botou. Adorei a live de vocês. Posso participar da constelação com meu filho? Na verdade, assim, ó, se for já adolescente, né, eu pelo menos, né, a gente indica constelação para qualquer idade, mas ali na adolescência, a partir dos 14 anos, você pode vir junto com ele, mas quem vai sentar ali na poltrona e colocar os personagens, né, vai ser o adolescente, né? E se for criança, daí a gente indica que não venha, porque eles não têm assim muita maturidade, né, de entender o que está acontecendo. Se você quer constelar com o filho, né, até ali os 12, 13 anos, o responsável vem e constela, ó, fala qual é a situação, né, para mim, e aí a gente define bem certinho como que vai fazer. Se for adolescente, daí pode vir sim junto, mas aí é ele que senta na poltrona e me diz o que está acontecendo. Não que a mãe não possa também contar, ou que o pai, né, possa vir, mas aí a mãe ela fica mais do ladinho, né, para que aconteça a constelação. Essa semana a gente teve um adolescente, a mãe dele trouxe ele aqui, foi muito bonito, foi muita cura, muita percepção, foi bem legal. Ele entendeu também, né? Principalmente para quem não conhece, eu sempre vou perguntando: você está entendendo? Está fazendo sentido? Né? É bem legal. Uma coisa que eu não indico é, por exemplo, assim: ah, eu quero constelar. E daí chega na hora que traz o marido, senta você na poltrona. Ou traz a irmã. Às vezes isso não é agradável para a pessoa, né? Porque talvez ela não esteja preparada para aquele momento, para sentar e ver algumas coisas. Eu sei que a gente tem muita assim vontade de ajudar os outros,
mas essa vontade tem que partir da pessoa. Eu não posso interferir no livre-arbítrio dela, impor que ela venha. Se eu estou passando por uma situação difícil com alguém, eu que tenho que vir constelar. Eu não posso, não é instigar, eu não posso eu forçar a pessoa a vir. Então eu gosto do meu trabalho, eu gosto que seja assim, que a pessoa venha por ela, não venha por ninguém, porque é sempre a gente. Quando a gente entende que é a partir de mim que as coisas vão mudar, que eu sou 100% responsável, tudo ao redor começa a fazer sentido, tudo ao redor de mim começa a ser mudado. Mas é eu que tenho que vir, tá? Pode vir acompanhar sem problema nenhum. Pode vir acompanhar a irmã, a irmã vem constelar, posso trazer minha irmã para ela ver? Pode, beleza, pode vir, não tem problema. Só esse fato, né, que já aconteceu também, da esposa vir, marcar, trouxe o esposo para conhecer e, na verdade, empurrou ele para a cadeira. Deu tudo certo, ele gostou, mas eu senti que ele ficou desconfortável naquele momento, né? Então, forçou um pouquinho, deu certo, mas forçou. Às vezes a pessoa tá ainda precisando, assim, de mais calma. E quando eu mudo, tudo muda, né, Ana Lígia? Exatamente, é sempre a partir da gente. É isso que a minha, para quem chegou agora, é isso que a minha vivência no dia 13 agora desse mês fala, é sobre eu, né? É sobre cada um de nós. É a partir de mim que as coisas vão acontecer. A gente tem que tirar essa ilusão de que é o outro. O outro é o outro. Quem tem que fazer pela gente é eu. Eu que tenho que fazer por mim. É eu que tenho que me exercitar todo dia. É eu que tenho que me alimentar bem. É eu que tenho que buscar um conteúdo que faz sentido e que me faz eu ter uma cura, uma mente saudável. É sempre eu. É sempre a gente que tem que fazer pela gente, sem esperar nada do outro. Exatamente. E também eu não posso ir lá querer representar, digamos assim, eu vou ir sendo a minha irmã. Eu não posso. Eu tenho que Ah, ir eu sendo eu, né? isso aí. Isso também. Quando alguém vem representar, quando a constelada vem aqui, quando a pessoa vem para constelar, ela fica sentada assistindo, né? E se quiser trazer alguém, até pode, mas eu não indico também entrar no campo, né? Entrar na constelação, porque como é da mesma família, né? Do mesmo sistema, às vezes pode confundir, pode não ser para aquele momento. Exatamente. Então, a Grace disse aqui, obrigada pela live, agregando na nossa evolução. A Iri disse parabéns pela live, gurias, muito obrigada. A Cássia, a Adri agradeceram também, a Flávia, a Ivanilce, a Elisandra. Muito obrigada, pessoal, a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada, Ana Lígia. Não sei se você quer falar mais algo. Bom, quero falar é que vocês são maravilhosas. Eu quero agradecer por essa oportunidade, Gabi. Quero agradecer por cada pessoa que esteve aqui, nem que foi só um pouquinho e saiu, pelas que permaneceram. E quero dizer que a gente é maravilhoso, a gente está aqui com essa vida desse jeito, é porque a gente tem condição, porque a gente é capaz de conquistar tudo que a gente quiser. Com conhecimento, com sabedoria, buscando, né? Procurem constelação, procurem uma terapia que faça sentido para você. Porque ainda às vezes a gente comenta assim, eu nunca tive, pelo menos eu que não fiquei sabendo, né? Mas eu nunca ninguém chegou para mim e disse assim, eu não gostei da constelação, não gostei do teu trabalho. Graças a Deus, eu sou muito abençoada com as pessoas que me procuram, são pessoas maravilhosas, que estão realmente dispostas a se curar. Mas é o que eu digo, para mim faz muito sentido, né? Para vocês que estão aqui na live, que me acompanham, faz muito sentido, mas pode ser que em algum momento você venha me procurar ou procure outra técnica e aquela técnica não faça sentido para você. Mas não é porque não faça sentido que você não tenha nada para olhar.
naquele momento, aquela técnica que você procurou pode ser que não tenha feito sentido, mas busque outra alternativa. Busque outra coisa para que você siga nesse processo de cura. Então, o que eu quero é agradecer a oportunidade, quero agradecer esse Deusão maravilhoso, esse universo maravilhoso que nos proporciona esses tipos de momentos aqui, que nos permite alcançar tantas pessoas, né? E mostrar, né? Mostrar o que a gente tem e mostrar que é possível, mostrar que com carinho, com respeito, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Exatamente. Muita gratidão, né, por esse momento. Gratidão, Lígia. Gratidão ao universo, gratidão a cada um que está aqui. E é isso. Muito obrigada mesmo. Quem quiser, procure na Lígia. A Lígia, muito obrigada por ter aceitado fazer essa live comigo. Eu digo que o meu papel nesse mundo é o coletivo. A minha missão é essa, eu quero levar as terapias as quais eu já vivi para o mundo. É isso Então, a aí. constelação familiar é uma delas e eu quero disseminar isso. Quero que muitas pessoas vão fazer constelação, que seja com a Analígia, que seja com a Adri, que seja com quem for, mas que vão fazer outras técnicas também, as quais eu falo aqui, né? Por causa que certas pessoas pensam assim, meu Deus do céu, mas essa daí, né, faz tudo, mas eu faço mesmo, porque tudo isso aí faz sentido em algum momento para mim. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma mentoria que tem a ver com constelação, né? E que é as gestoras de si. E junto também na segunda-feira eu estou fazendo a psicanálise. Só que é tão engraçado, né? O Hum, universo, né? É tão engraçadinho que tudo o que a gente às vezes vê lá na segunda-feira, na quarta-feira eu revejo. E isso. assim vai indo, porque daí no sábado eu vou para gnose, e assim vai indo. Então, só que isso para mim é muito bom. Por quê? Por causa que eu acelerei muito o meu processo evolutivo, eu acredito. Tanto é que muitas coisas estão acontecendo, né, Analise? Que coisas você sabe, né? Você é uma das pessoas que sabe o que está acontecendo. O público, em geral, ainda não sabe, não é o momento ainda de saberem. Alguns sabem, outros não. Mas tudo é assim. Então, tudo está se encaminhando para ser como é. Isso aí. Isso aí. Então, procurem. Vão fazer a psicanálise, façam psicanálise. Podem, façam. Podem fazer a constelação, façam constelação também. Podem fazer outra coisa, façam também. Façam tudo que puderem. Isso, isso aí. Não Uma vai, coisa não. não impede a outra, né, Ana Lígia? Qual que é a tua visão sobre isso? Vamos lá. Ah, por mim, eu penso assim, que o que me faz bem, eu quero compartilhar. O que faz bem para mim, o que faz sentido, eu tô sempre compartilhando. A psicanálise é uma coisa que eu quero muito fazer e tá me chamando bastante atenção. O estoicismo me chama muito atenção, que também é uma filosofia de vida maravilhosa. Então, assim, essa sede de conhecer, de entender a gente, ela não deve parar nunca. Não, não significa que a gente nunca mais vai errar, não significa que a gente nunca mais vai ter um desafio. Não é por esse lado. A gente tem que entender que a gente busca o conhecimento para saber lidar com cada coisa. Não significa que a gente vai se tornar perfeita, porque isso é impossível. Nessa vida, nessa existência é impossível. Mas o fato de você estar indo buscar esse conhecimento já diz muito. A vida já vai se apresentando de outra maneira para você. Então, eu penso assim, se faz bem para mim, eu quero dividir com outras pessoas. Né? E a constelação eu amo de paixão, estou sempre lendo sobre constelação, sempre também está mudando, sempre recebe crítica, sempre recebe coisas boas, está sempre em evolução. Nós estamos sempre em evolução, todas as técnicas estão sempre em evolução. Então, se faz bem, eu quero compartilhar. E venham conhecer a constelação, quem não sabe, nem quem não conhece. Isso aí. Então tá, muito obrigada, Ana Lígia, muito obrigada a cada um de vocês.
E vamos encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira conversando, né? Porque eu amo conversar, na Lígia também, ainda mais desse assunto. Ai, ai, é bem isso aí. Brigadão, pessoal. Brigadão, Gabi. E apareçam. Quem quiser, é só deixar o nome ali depois no meu Instagram ou pra Gabi mesmo, que a gente conversa. Isso aí. Muito obrigada, gente. Gratidão. Quem quiser saber também, ali no link da minha bio tem as minhas soluções. Entre no grupo do Despertar Metamorfose, onde a gente trabalha os hábitos, onde eu trago algumas vivências do que eu já vivi, né? Algumas experiências do que eu já vivi, indico. Teve gente já que me relatou algumas situações e que eu já encaminhei para diversas terapias, aquela que eu achei que deveria encaminhar, tipo, por exemplo, a constelação familiar. Tem a história de uma senhora que tinha problema com o filho e tal. Hoje em dia, ele, graças a Deus, porque isso já foi lá quando eu iniciei, né? Então, hoje ele já se formou, está trabalhando. O dia que ela me mandou mensagem, eu me emocionei, chorei, agradeci muito a Deus por causa que, querendo ou não, a história chega até nós e depois a gente fica naquela situação junto, né? Então, Uhum. graças a Deus deu certo, né? E é isso. Então, quem quiser, venha junto pros desafios, né? E vamos enfrentar aí. Tem a comunidade gratuita, né? Que eu tô tendo, e daí vai ter também uma mentoria que eu vou lançar agora, nos próximos dias, que é voltada para o dinheiro, para a gente olhar para isso. Vão ser 4 encontros ao vivo, com um grupo fechado, para a gente ter esse momento mais para olhar realmente para essa questão. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada, gratidão, gratidão na Lígia, e até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.